bem-vindos à 15ª edição do podcast CRM Piauí, da segunda temporada, qual está disponível todas as temporadas e todos os episódios no nosso canal do YouTube e no formato de áudio no Spotify. Peço que curtam, compartilhem e ficaremos muito felizes em responder as interações e comentários de vocês nas diversas plataformas. Hoje, o tema de hoje do CRM Piauí Podcast é um tema bem importante, é sobre a inteligência artificial. Meu nome é João Cantinho, sou médico infectologista e intensivista e tenho o prazer de trazer aqui para discutir com a gente, conversar, debater, né, o Dr. Jocerlano, cirurgião cardíaco, apresentador do programa Viver Mais, também especialista na área de inteligência artificial, e trago também o Dr. Marcelo Nunes, que é intensivista, assim como eu, né? É sócio fundador da empresa Grave, que hoje oferta soluções na parte de IA, tanto para assistência como para gerenciamento em saúde. Voltando aqui um pouco, né? Inteligência artificial está em voga, né? Acho que é a tendência do momento, né? E acho que se deslumbra um futuro tanto promissor, com melhor assistência na saúde, diagnósticos mais certeiros, como também tem um outro lado, né? Será que a gente vai ter um futuro com precarização da relação médico-paciente pela relação da IA, erros de diagnóstico pela IA, né? E nesse contexto eu trago a palavra para você, né? Parece que pelas minhas falas é um futuro meio catastrófico e apocalíptico, né? Mas eu queria começar a pergunta logo. Vocês acham que a IA vai substituir o médico? Bom, obrigado primeiro, João, ao CRM, pelo convite. E que bom que nós estamos trazendo esse tema aqui, João, porque a despeito de todas as preocupações e receios de para onde esse campo vai, nós precisamos falar disso aqui. A IA, respondendo sua pergunta, se vai substituir, existe uma frase já muito clássica nesse meio, que é assim: a IA não vai substituir o médico, mas o médico que utiliza a IA vai substituir o médico que não utiliza. Ponto. Ela está em todas as áreas, João. A IA, ela é um bebê, essa generativa, que a gente vai falar muito aqui, que é a possibilidade de gerar novas informações, relatórios, não só as imagens das trends que a gente vê nas redes sociais, mas é a possibilidade de gerar tudo novo. Ela é um bebê de 2 anos e meio, que foi quando o ChatGPT chegou para a gente em novembro de 2022 para meros mortais aqui como nós. Mas ela já tem 80 anos, porque lá na Segunda Guerra Mundial ela começou a ter os primeiros conceitos e mudou o curso daquela guerra. Mas essa é a 5ª revolução nossa como sociedade humana. E nós estamos fazendo parte disso. A 4ª foi o surgimento da internet. E agora a inteligência artificial, porque é um caminho sem volta. Então, sem dúvida que o médico tem que utilizar a IA em benefício dele e do paciente. Antes de, Marcelo, passar para ti, puxando o gancho aqui dele de substituição, é porque algo me preocupa, né? Que é com relação a se o paciente ele só vai ter acesso à IA, tipo o usuário como um todo. Nesse contexto, Marcelo, tu ainda acha que vai ter substituição do médico ou não? Perfeito, João. Então, primeiro agradecer ao CRM mais esse convite, estar participando aqui com o João e o Jocerlano, queridos amigos, sobre um tema que realmente é a hype do momento, que é a inteligência artificial aplicada ao nosso setor da saúde. Esse tema, ele, além de ser extremamente relevante no momento, ele vem sendo catalisado exatamente pelos produtos de IA generativa que vem surgindo, e nós vamos falar sobre isso. Só que em 2018, lá nos Estados Unidos, já se fizeram essa pergunta: qual é a primeira especialidade médica que vai desaparecer com a IA? A resposta do consenso, feito pelos experts do momento, era que a radiologia desapareceria. E criaram um prazo, 5 anos para desaparecer. Ou seja, em 2023, todos os laudos de radiologia seriam feitos por IA. Qual foi o resultado disso? O primeiro resultado é que não. Chegamos em 2023, já estamos em 2025 e o radiologista continua sendo extremamente relevante e importante. Número 2, por essa premonição que fizeram em 2018, médicos americanos deixaram de fazer a residência em radiologia. Qual o resultado para os Estados Unidos em 2023? Déficit de profissionais especialistas em radiologia. Os Estados Unidos começou a contratar mão de obra estrangeira para laudar os exames deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses avisos, né, do apocalipse em relação
a desenvolvimento da IA, porque não é assim, né? Não é assim que vai funcionar e a gente tem que ter essa habilidade com as futuras gerações sobre o que a gente vai afirmar aqui, né? Então, eu acho que eu vejo com muita cautela, tem sim seu espaço, nós vamos ter que viver isso nos próximos anos, mas substituição completa não. Esse é um ponto também que eu penso isso, substituição completa não. Acho que o grande ponto, que eu não sei se vocês concordam, é com o surgimento de uma, eu vou botar entre aspas, nova especialização, que é o médico, a gente vai botar aqui hoje porque a gente não tem um termo melhor, médico usuário de IA. Vocês concordam com essa visão, que vai ser aquele médico que ele vai estar antenado, ele vai usar a IA como uma ferramenta para otimizar a relação assistencial dele com o paciente? Acho que uma das palavras, além da palavra generativa, talvez a segunda palavra mais importante desse nosso bate-papo aqui, João e Marcelo, é a palavra tempo. Porque o tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Eu não consigo multiplicá-lo, o meu tempo é igual ao de todo mundo, e enfim, isso é muito limitado. E agora, como eu gostaria de gastar meu tempo? Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso executar minhas tarefas. Mas o meu tempo, eu gostaria de passar mais tempo com minha família, ter mais tempo de lazer, sair mais cedo do consultório, sair mais cedo do centro cirúrgico, ou tarefas que são muito repetitivas e que consomem o meu tempo e que eu puder terceirizar isso para situações onde um banco de dados, onde um processo repetitivo, ele vai me dar uma resposta melhor. Essa é a grande questão do negócio, porque a partir do momento onde eu tenho a minha consulta melhorada, a minha orientação ao paciente melhorada, porque eu já não preciso perder tempo digitando e preocupado com todos os registros que eu preciso fazer, ou que eu posso olhar no olho do paciente. Então, termina que a gente consegue entender a inteligência artificial como uma possibilidade de eu me tornar mais humano, porque agora eu vou gastar o meu tempo e vou potencializar a minha energia para aquilo que de fato precisa de mim. O que não precisa pode ser terceirizado. Então, hoje nós vamos também comentar várias ferramentas que a gente tem para melhorar a prática do médico no dia a dia. Essa é a função da IA para a nossa realidade, porque ela está presente em todas as áreas. Agora, como nós vamos fazer o melhor uso dela para a nossa realidade, essa é a nossa função. Acho que novas relações vêm vindo. E, Marcelo, queria puxar dessa tua fala, né, para te perguntar o seguinte, né, e também saber a opinião de vocês, né, porque, tudo bem, o médico ele vai usar a IA, mas eu fico me perguntando sobre a relação ética naquele processo assistencial, né? Vamos supor que um médico ele erra, porque ele está usando aquela ferramenta da IA, né, e ele erra por está associado naquilo ali. Você acha que o médico, a IA, ou o programador, ou quem seja, porque você lida muito com esse desenvolvimento de IA, né? O programador, quem seja que está desenvolvendo, ele também vai ter uma relação ética com o paciente pelo uso inadequado. Eu vou botar inadequado pelo um erro que culminou ali pelo uso daquela IA. Perfeito, João. Na verdade, o Brasil, nosso país, está atrasado na regulamentação da IA, principalmente no nosso setor. Países que fizeram o que o Brasil está fazendo no momento, como os europeus, ficaram para trás nessa corrida. E os outros, China e Estados Unidos, estão na frente. Por quê, João? Porque vai acontecer, Jocelano, o que aconteceu com a telemedicina. Não se regulamentaram por uma barreira, né, de mercado. Cada um começou a fazer da sua maneira. Veio a pandemia, catalisou. E depois de 4 anos é que, de fato, regulamentaram aquilo ali, né? Isso priorizou quem? As grandes Big Techs, porque elas tinham estrutura para fazer muito mais robusta do que nós, somos pequenos, tá? A IA está da mesma situação. Nós se encontramos em um momento que está sendo regulamentada, mas o Brasil ele tem, por natureza, uma cultura barrista para a inovação disruptiva. E nós não podemos ter essa cultura, pelo contrário. A minha sugestão é que ocorra estímulos ao desenvolvimento de IA, a utilização de IA para o médico na assistência e para as corporações, tá? Então, esse processo ele tem que acontecer. Agora, vamos lá. Computação demorou 20 anos para ter 100 milhões de usuários. A internet demorou 7 anos para ter 100 milhões de usuários. O ChatGPT, meu querido, demorou 24 meses, 2 anos. Em 2 anos, o ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários. Está muito rápido a coisa. Está desenfreado a coisa.
Aí tu me perguntas, Marcelo, vai ter implicações éticas em quem gerou aquele agente de IA, por exemplo? Olha, teve um caso recente de um magistrado que julgou 1000 processos em 2 semanas, todos feitos por IA, e ele não revisou nenhum, e foram bizarrices que surgiram. Por quê? Porque a IA ela é passiva de alucinações. Como é um modelo de linguagem, que a gente está falando das LLMs, elas são passivas de 8% a 20% de alucinações. Então, nós estamos num momento em que tudo que a IA gerar precisa ainda ser revisado por um humano. E mais um detalhe, o CEO da OpenAI, o Sam, o que é que ele falou recente? Olha, quando você dá um feedback lá no ChatGPT, positivo ou negativo, aquele joinha, isso não cai para a própria IA apenas, isso cai para um humano, para ele avaliar aquele feedback. Então, até o ChatGPT ainda é revisionado por um humano. Então, as implicações éticas vão acontecer, tem que acontecer porque tem que ter responsabilidade sobre o que foi feito. Tá? Agora, o Brasil ainda não permite que nenhuma ação de ato médico seja substituída por máquina. Isso não é permitido aqui. É permitido, só complementando isso aqui, João, que o Marcelo falou, o seguinte, que além da gente não ter regulamentação, a decisão é médica. Então, hoje, a discussão sobre a própria gestão de dados e privacidade de tudo isso ainda vai avançar muito. No Brasil, a gente tem uma lei do próprio senador Rodrigo Pacheco, que no final de 2024 foi aprovada pelo Senado e nesse momento está indo para a Câmara. Que vai tentar regulamentar isso a respeito de responsabilidade, mantendo a inovação. Só que mesmo se isso chegar a ter uma regulamentação que vai ter, a possibilidade de utilizar IA ela é tão inimaginável, é incontável a possibilidade. Se a gente imaginar a jornada do paciente, vamos trazer novamente para o nosso meio médico, que é o nosso interesse aqui. Se a gente imaginar a jornada do paciente, do momento que ele decide buscar uma orientação médica, por um check-up simples, uma consulta, ou mesmo por uma necessidade, por uma doença. Decidiu marcar uma consulta. A partir desse momento, no agendamento, na otimização de processo, na otimização do tempo da minha secretária, que não precisa estar respondendo perguntas que são repetitivas, a chegada dele no consultório, o diagnóstico, o tratamento, a possibilidade de uma internação, de uma monitorização de uma UTI, de um melhor procedimento mais guiado com imagens, para que eu chegue na sala de cirurgia com muito mais informações a respeito disso. Acho que termos como laparotomia exploradora, toracotomia exploradora, isso vai acabar. É inadmissível hoje, com todos os avanços que a gente tem, um cirurgião entrar em campo e ter que abordar um paciente para descobrir no momento que ele tem. Isso vai acabar, eu vou ter cada vez mais dados para isso. Até o momento que ele retorna no consultório, ele tem um relatório, um acompanhamento personalizado, uma monitorização com devices que consegue alertar o médico para uma potencial complicação. Então, veja, de forma rápida aqui, toda a jornada dele, em cada ponto desse eu consigo agir. A regulamentação ela vai vir para, de fato, tentar que tenha um mínimo de responsabilidade para quem tomar a decisão. Mas a decisão é médica, a decisão é nossa. E vou só complementar rapidinho aqui essa fala para dizer o seguinte, os profissionais que estão mais adequados para utilizar a inteligência artificial são aqueles, e eu me considero dessa geração, porque nós aprendemos antes da IA, no meio offline, nós aprendemos em livros, em guidelines e em diretrizes. Então, hoje, a gente consegue, como o Marcelo falou, ter um olhar crítico para aquela decisão e aquela orientação que foi dada. Agora, se eu consigo terceirizar isso e consigo passar o meu olhar e finalizar aquela resposta, aí eu acho que é o uso ideal. Eu não quero ser advogado do antigo, né? Parece que é porque sempre me preocupa quando as coisas vêm muito rápido. E quando a gente fala em impacto de saúde, né? Às vezes, por exemplo, a gente ainda não sabe, agora que a gente está vendo os impactos de mídias sociais na mente humana, né? Criança. Então a gente está vendo isso. Então, assim, não preocupa vocês, principalmente, Marcelo, pela tua fala, cara. A velocidade não está muito rápida, não. Você acha que a gente não precisa de mais tempo para entender, estudar melhor, ver o impacto disso, trazendo também a tua fala, Jocelano, porque nós somos uma geração do offline, né? Mas e como vai ser o impacto disso numa geração que vai ser, eu vou botar entre aspas, toda alfabetizada, estou falando do conhecimento médico, em cima do IA? Vocês acham que, cara, não é melhor barrar um pouco, a gente ver o entendimento, ou não, deixa as portas abertas, vamos, e a gente vai adequando de acordo com o curso? João, eu sou da doutrina de que tem que deixar acontecer. Tá? Tem que definir quais são os princípios que vão direcionar com a ética e a responsabilidade e deixar acontecer a inovação.
A inovação disruptiva ela é necessária. E tem um detalhe, o que nós vamos discutir hoje, daqui 15 dias já mudou. Porque a velocidade de aprimoramento do desenvolvimento das ferramentas por IA generativo está ultra rápida. Então, era algo inesperado. E sobre essa questão da regulamentação, é muito difícil você regulamentar a ficção, né? Então, tem soluções que estão surgindo da IA que parecem coisas de ficção. Então, a mente humana não consegue nem imaginar ainda que aquilo ali era possível, né? Então, que a gente ia chegar àquele momento. Então, você tem que definir princípios que doutrine e sigam em frente, tá? Agora, desacelerar o processo de inovação, meu querido, aí minha opinião isso é dinossauro olhando para meteoro. Aí o meteoro vem vindo, quando perceber, explodiu tudo. O médico que quiser se inserir no mercado de trabalho, olha o que eu estou afirmando. Eu não estou achando, eu estou afirmando. O médico que quiser estar inserido de maneira competitiva na assistência ou empreendendo na área da saúde, ele tem que acompanhar o que nós estamos vivendo hoje e nos próximos 2, 3 anos. Esses 5 anos que começaram em 2022 vão ser determinantes para isso. Porque a geração que está entrando na faculdade agora já vai sair com isso. Tá? E eles têm que estar inseridos nesse mercado. Tá? Então, ou a gente acompanha e utiliza a ferramenta a nosso favor para ganho de eficiência, como o Jocelano falou, eficiência de tempo, eficiência de custo, segurança, comunicação, qualidade, em toda a jornada do setor da saúde, ou ele vai ficar por fora. Ele não vai conseguir acompanhar. Tá? Me lembro muito quando o doutor Sequeira me comentando quando chegou a primeira máquina de ultrassom lá no serviço dele no Rio de Janeiro, e lá eles faziam a análise da via excretora urinária por contraste. Era uma coisa, né? Todo tinha que fazer contraste todo paciente e tal. E o doutor Sequeira disse que tinha visto na França um aparelho de ultrassom, resolveu levar para o chefe do serviço no Rio de Janeiro, e o chefe falou assim, meu filho, não traga isso não, que nós vamos perder nosso emprego. Entendeu? Então, assim, não adianta ir contra isso, tá? Aparelho de ultrassom disseminado pelo mundo todo, né? Então, a gente tem que acompanhar, tá? É bem pensamento também, olha bem o que eu estou falando, né? A gente é uma revolução, não é evolução. Está falando de revolução. E é muito rápido. Quando você olha, é impressionante. Você olha que, principalmente, os chineses publicam demais inteligência artificial. Vai lá, PubMed, todos os portais de pesquisa de e o English, né? Tem um setor só para isso. Parece que vai dobrando e triplicando. É uma explosão, né? Tu acha também que a gente precisa dar uma barrada ou não? Visão do Marcelo. Então, eu concordo com o Marcelo pelo seguinte, e hoje existe uma concorrência das principais empresas do mundo, as empresas mais valiosas do mundo são virtuais, e existe uma competição gigantesca. Eu tenho certeza que a OpenAI tinha recursos para os próximos 10 anos e que precisou começar a soltar agora porque veio a concorrência dos chineses e de todas as outras áreas. Então, por mais que dentro do nosso meio a gente acha que é preocupante e é angustiante em algumas situações, de fato mas isso é impossível de parar esse conhecimento, porque isso aí ele está efervescente, não tem como parar o conhecimento humano e a evolução, e principalmente isso mobiliza grande parte do dinheiro mundial. Isso chega para a gente independente da nossa posição. Porque é um ponto, né, que eu fico pensando muito, que é um questionamento que eu trago até para vocês, né? Porque hoje a gente tem grandes big techs que estão tomando de conta, basicamente eles que estão revolucionando a parte de IA, né, do que a gente entende por IA, né? E eu vejo que muito a IA hoje ela é balanceada, né, para otimização de processos, né? A gente tem poucos benchmarks em dados assistenciais, né? Vocês não vê um impacto ou um viés delicado essa parte de a IA, ela está muito para a, digamos assim, operacionalização do que para a parte assistencial propriamente dita, tipo IA para redução de solicitação de tomografia, IA para redução, porque realmente muitas vezes não é necessário, mas vocês não vê um viés perigoso nisso na parte assistencial, não? João, vamos lá. Acho que a gente vai começar a falar de aplicações mesmo da IA, né? Cara, o grande desafio da saúde 5.0, que é o momento que a gente vive, é a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Isso não é uma discussão brasileira, é uma discussão no mundo inteiro, né? Dependente do setor de saúde, há uma discussão sobre sustentabilidade. O controle de desperdício é um dos pilares para gerar sustentabilidade. Entra fraude, exames desnecessários, medicações desnecessárias, tempo de internação desnecessário, procedimentos desnecessários, etc. Eu não vejo como a IA não ser a ferramenta fundamental para diagnosticar e mapear
desperdício, tá? Então, vejo muito com bons olhos que seja investido, de fato, nisso, tá? Nessa jornada do controle de custo e de desperdício, tá? Agora, quando a gente volta para assistência e a gente começa a olhar as primeiras aplicações que vêm surgindo na prática, falando em vida real mesmo, do profissional médico, você vai ver aplicações que pareciam simples, mas ninguém pensava antes. Por exemplo, você vai fazer uma consulta com o microfone aberto, ele capta teu áudio, transcreve todo o atendimento realizado, solicita tudo que você falou que ia solicitar, exames, etc., encaminhamento, sai tudo assinado certificado digital, o médico não tocou no teclado. Então, Marcelo, qual é o ganho disso? Humanidade, humanização. O médico passa a voltar a olhar no olho do doente, ou para de olhar para a tela de monitor, né? Para de estar digitando em teclado e olhando e acolhendo, porque existem habilidades estritamente humanas que não tem como ser replicadas. A empatia não vai ser replicada, né? Não a curto prazo, a médio prazo, isso vai demorar um tempo. Então eu vejo que tem aplicações, porque a gente sempre vem naquela máxima, vai substituir o médico? Meu amigo, antes de substituir o médico, tem muita coisa para acontecer. Inclusive, eu fiz uma publicação sobre IA recente e teve um colega anestesista que mandou uma mensagem. Vou virar motorista de aplicativo de transporte. Aí eu cara, deixa eu te falar. O que já vai chegar agora são os carros autônomos, tá? O médico autônomo ainda não vai acontecer. Então, tenha calma, tá tranquilo. A gente tem muita aplicação para acontecer antes de substituir o profissional médico, tá? Também vai nessa pegada aí, acho que como a gente tem os benchmarks, eles são mais da parte de operação, operacional, não acho que é um viés perigoso, não, para a aplicabilidade da IA na parte assistencial. Na parte assistencial, a gente também precisa evoluir. Detalhe é que se nós perguntarmos, e o Marcelo que faz parte também de grupos, os principais grupos brasileiros, que tipo de aplicação eles têm feito de forma real e prática, a gente vai ter que isso praticamente inexiste, essas aplicações. Então, muito do setor de saúde precisa avançar para a gente sair das nossas ideias, dos nossos projetos e que, de fato, venha a ser aplicado para que isso a gente tenha um ganho não só de produtividade, de processo, mas, de fato, assistencial, como é a sua pergunta. Estima-se que 1 em cada 5 pacientes em uma unidade de recuperação cirúrgica vai ter algum evento adverso. O que acontece hoje? A gente precisa de uma técnica de enfermagem para parar tudo que ela está fazendo, para ir lá, colher sinais vitais de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, para poder trazer isso para tentar diminuir riscos. Mas esse paciente, ele pode ter uma monitorização e sinais de alerta que vem. Estamos tentando aqui trazer no mundo prático, né? De forma muito mais rápida para prevenir esses eventos adversos. Nós temos uma possibilidade, o Marcelo comentou aqui sobre situações que parecem simples e que não foram pensadas antes. E quando eu comecei a falar desse tema nos nossos congressos de cirurgia cardíaca, falando como ela pode ser aplicada no nosso meio, uma forma simples, Marcelo. E para os alunos, para os estudantes, eu costumo falar que quando a gente era criança, tinha aquele programa, aquele desenho, o Fantástico Mundo de Bob, não sei se é da época de vocês. Perfeito. O Bob, ele alucinava, ele ficava raciocinando, imaginando coisas. É assim que a gente tem que se comportar. No meu jeito Bob de ser, eu imagino, poxa, quarta-feira à noite, 10 da noite, e eu operei um paciente de manhã, estou assistindo um jogo de futebol no meu quarto, eu quero notícia do meu paciente que está lá na UTI. O que é que eu tenho que fazer? Ligar, me justificar para um telefonista, contar com a boa vontade, dependendo da segurança ou da orientação que ele tem, ele não vai passar a minha ligação para a UTI, eu tenho que descobrir quem é o plantonista para poder saber o que está meu paciente, se ele foi estubado, se ele está com droga, se ele sangrou, se ele está urinando. Por que não eu ter todas as informações do monitor multiparamétrico dele na ponta do meu celular? Essa é uma das pesquisas que a gente está desenvolvendo agora aqui em Teresina, em termos de aplicação. E eu posso ter alarmes. O paciente fez uma fibrilação atrial, eu posso ter esse sistema que vai tocar meu alarme 2h30 da manhã. O paciente foi estubado meia-noite e às 3 da manhã ele evoluiu com a hipóxia, com algum sinal de piora de padrão, e naquele momento, se a vigilância for um pouco reduzida, eu tenho sinais de alerta para isso, para que eu possa melhorar a sobrevida do paciente. Então, a gente tem que ser um pouco de bobo e imaginar, poxa, como que isso vai mudar a minha realidade? Como que eu vou conseguir aplicar isso? Então, a gente está só no começo. E se você fala aqui de velocidade e de preocupações, estamos com 2 anos falando desse termo. Você imagina daqui a 5, 10, 30 anos, é caminho sem volta total. Também acho que é um caminho sem volta e eu acho que vai ser o futuro, né? Só que futuro não, meu querido. É o presente. É o presente. Só que nessa relação, que meu temor para o futuro, que eu não sei se vocês compartilham dessa visão, né? Porque quando a gente coloca uma variável chamada preço,
a parte assistencial, de todas é a variável que às vezes tem um impacto mais pesado, né? Eu fico imaginando como seria, né? Porque hoje, se você chegar para o seu celular, a gente já tem trabalho que mostra isso, com a taxa de acerto de mais de 90% quando comparado a um especialista júnior, né? O que está começando ali a carreira dele, né? Para diagnóstico até de retinopatia diabética, né? Então, o que eu fico preocupado tocou no celular, ok, eu estou sentindo isso, isso e isso. Você coloca o polegar ali na tela do celular, faz a leitura do seu polegar, já tira uma série de sinais vitais ali e lhe dá um diagnóstico, né? Será que, pela variável preço, que vai ser gratuito isso, a gente não vai ter uma procura menor, e aí é onde a gente vai ter dois tipos de assistência. Aí, pessoas que vão ter acesso, que vão ter condições de ter acesso ao médico que usa IA, aquele médico ultra bem formado, aquele que sabe muito e sabe utilizar a IA como uma ferramenta para ele. A gente não vai dividir duas populações de assistência, não? Vocês não pensam nisso? Vai dividir, mas a oportunidade do outro é acompanhar. Lógico que, como em qualquer outra inovação, sempre há as resistências. E sempre há aqueles que precisam ver a coisa andando, evoluindo, para que de fato também agregue a atividade dele. Mas se a gente imaginar que todas as possibilidades que a gente tem dentro desse contexto, elas vão aumentar muito mais. Quando você fala gratuito, ele vai continuar sendo gratuito por muito tempo. Por exemplo, hoje todas as ferramentas que a gente pode testar, elas dão aquele plano gratuito e que de fato já ajuda bastante. A gente imaginar que eu posso agora ter uma receita. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, como é que eu faço minha receita hoje em dia. Nossa receita vai lá. Losartana, um comprimido de 12 em 12 horas, uma dipirona, 40 gotas, tal. Um Marevan, 5 miligramas uma vez pela manhã. Poxa, que interação isso tem? Que riscos isso tem? Então, hoje, dentro de um deles, dentro do Cloud AI, que é o principal concorrente do ChatGPT, eu acho as respostas até um pouco mais rebuscadas em alguns momentos, plano gratuito, eu estou falando. E hoje o que é que eu faço? Na minha prática, eu faço a minha receita de forma tradicional no sistema do hospital, só que eu já treinei, o Marcelo falou aqui da palavra agente, esse ano de 2025 é considerado o ano dos agentes de IA. Tudo que você imaginar tem um agente para o comercial, tem um agente para auditoria, tem um agente para assistência, para o acompanhamento. Então o que é que eu faço? Dentro daquilo ali eu treinei o meu agente e já combinei com ele que toda vez que eu colar uma informação ali, que é a minha receita tradicional, eu quero que ele acrescente 4 itens. Função, eventos adversos, efeitos colaterais, interações e que observações gerais. Então hoje eu consigo ter uma receita e trago aqui de uma forma simples e como que eu tenho utilizado no meu dia a dia, eu tenho uma receita que eu não escrevi uma palavra a mais e eu tenho muito mais informações para o paciente. E o paciente, Marcelo, se agrada daquilo e aí quando sai uma receita, logicamente com mais textos, mas está destacado as medicações, eu digo, olha, aqui só são essas 4 medicações. Aqui embaixo são informações para você ler com calma e ter essa ideia disso. E o que acontece com isso? Enquanto está imprimindo, eu passo a vista na tela do arquivo e vejo se tudo que foi colocado ali, a função daquela medicação, a interação, se faz sentido. E, logicamente, que uma vez ou outra, se ele trocar a medicação e eu ensino, e aí vem o aprendizado profundo, o deep learning, o machine learning, porque o aprendizado, muitas vezes, ele é desleal. Nós somos incapazes de acompanhar a evolução do aprendizado e de corrigir rotas. Eles vão aprender, a ferramenta aprende muito mais rápido que a gente. Então, cada vez que eu ensino, eu faço um retoque a mais, as próximas respostas vêm cada vez melhor. E quem ganha com isso? Eu não gastei gastei 1 minuto a mais do meu tempo, mas vale muito aquele 1 minuto de consulta a mais e eu tenho uma receita muito mais personalizada. Então, isso são os insights que a gente vai tendo para poder utilizar isso aí. Vou perguntar uma coisa para vocês. Qual o setor que tem o maior controle de segurança atualmente? Aviação. Todo mundo concorda, né? A metodologia de segurança da aviação é imbatível. Vocês acham que existe avião pilotado por inteligência artificial há quantos anos? Vários anos. O piloto deixou de existir lá dentro? Não. Inclusive fizeram uma pesquisa muito clara. Você entraria no avião com um piloto extremamente experiente, mas sem nenhum instrumento tecnológico? Ou você preferia entrar num avião extremamente tecnológico, pilotado por IA, mas sem nenhum piloto lá dentro? 30% não entraria no piloto experiente, mas sem instrumentos, e 10% não entraria num avião sem um piloto experiente. Então, João, isso só reforça
o que a gente está discutindo e falando. É inevitável a tecnologia. Ela vai trazer mais segurança para o processo e a gente vai ter que utilizar isso a nosso favor. Agora, com qualquer processo de inovação, ela pode vir para o bem e pode vir para o mal, né? E isso nós vamos ter que filtrar e blindar, né? Nós vamos ter a utilização da IA generativa para fraudes, por exemplo, dentro do processo do setor da saúde, tá? Então isso vai ter que ser contrabalanceado e é um outro setor que está emergindo com muita força, tanto a ideia do blockchain, né? É o controle dos dados, a segurança de tudo aquilo ali, como é que vai ser manejado, né? Porque a IA ela é dependente de dados. A IA não faz a menor ideia do que ela está te orientando, mas aquilo ali faz sentido para a gente, né? Esses são os grandes modelos de linguagem. E o dado, falam que os dados são o novo petróleo. Sim. É errada essa frase. Os dados são o novo urânio. Porque o urânio tem um alto valor, mas ele precisa também saber ser descartado. Então, esses dados que vão ser coletados para fomentar essas IA generativas, eles precisam ser muito bem controlados, tá? Então, a gente entra nesse momento. E um dado só, falando de dados, é que 70% dos dados, isso é uma fonte da Startse, 70% dos dados em saúde, eles não são estruturados. E como é que nós vamos tomar decisões se nós não temos dados adequados para isso? Então, a gente precisa utilizar mais isso. Tu fizeste um gancho que eu acho interessante, que eu quero até perguntar para vocês, porque quando a gente puxa isso, se a gente for ver assim, o que a gente tem de níveis de evidência 1A, quando a gente bota todas as especialidades, são poucas coisas, né? Que é nível de evidência, que é aquilo que é altamente, que a gente sabe, cara, isso daqui é o que a gente tem de cientificamente mais correto para fazer para aquele paciente, né? E quando a gente traz isso para IA, é um ponto que eu vejo quando digamos assim, populações socialmente vulneráveis, né? Que é como vai ser balizado, porque publicado um trabalho em que mostrou que quando a IA era usada para diagnóstico de câncer de pele em populações negras, ela tinha um erro de até 30%. Porque poucos estudos são feitos. Se a gente for olhar nossos atlas de dermatologia, quando a gente apresenta, era sempre aquela população caucasiana, a gente raramente tinha de uma pele negra, como era o comportamento de algumas doenças. Isso é o que me preocupa, porque a gente tem muitas doenças, muitas populações que são vulneráveis socialmente, se gerou pouco dados de estudo para elas, e como é que isso vai alimentar a IA para tomar essas decisões. E isso é mais um ponto que fica, como vai ser o acesso no final das contas, porque sempre eu me preocupo muito a parte assistencial, entendeu? Da IA. O que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão do erro da IA em populações vulneráveis socialmente? Esse termo, ele também é chamado preconceito da ferramenta. Porque o preconceito é se ela foi alimentada com determinado grupo populacional, as decisões que ela vai tomar para aquele grupo populacional. Se não se aplica de forma universal, a resposta vai ser equivocada. Então, além da alucinação, também o preconceito. Isso deve, com o passar dos anos e com bancos de dados cada vez mais robustos, isso deve ser diminuído. Tem uma outra forma de contrabalancear isso que já vem sendo publicado, é a própria IA conseguindo gerar a informação. Vou dar um exemplo bem pragmático. Eles criaram uma ferramenta de predição de sepse dentro de uma unidade hospitalar que tem um contexto de pacientes completamente diferente de outras unidades hospitalares, mas a ferramenta ela foi possivelmente replicada com sucesso nas outras unidades, usando a correção da própria IA. Isso que tu fala, João, é importantíssimo. A gente ainda tem uma pobreza de dados científicos para que a IA aprenda. Só que a gente entra no momento que a IA está aprendendo com ela mesma. Ela mesma já está gerando dado. Tá? Em 20% das vezes isso já acontece. IA gera dado para ela aprender. Tá? Então, aí mais uma vez, vai ter um humano revisando por um bom tempo nesse processo de machine learning aí. Tá? Então, tem que ser visto dessa forma. A gente ainda carece de excelentes publicações científicas mostrando a validação dessas aplicações. Tá? Isso ainda está no momento acontecendo um pouco mais lento. Mas, lembrando que as pesquisas científicas começaram a utilizar a IA também. Né? Então, a pesquisa científica ela vai ser catalisada e algumas descobertas vão acontecer mais rápido do que a gente imaginava, utilizando ferramentas de IA. E isso é importante, porque pense como é uma mão na roda. IA para pesquisa científica, porque você ajuda demais. E isso é um ponto, né? Porque otimiza demais teu tempo quando você está fazendo uma revisão bibliográfica, quando você está pegando ali uma referência. É maravilhoso. Né? Imagina, Salano. É assim, interessante essa discussão, eu me empolgo, eu não sou nem restritivo, eu gosto de aprofundar o negócio. A gente está no momento dos grandes modelos de linguagem,
que são dominados pelas Big Techs, certo? Só que eles estão muito grandes. Eles não vão conseguir solucionar os problemas individualizados. E a gente vai entrar no momento dos pequenos modelos de linguagem. Ou seja, o Josserlano utilizando os agentes para solucionar problemas dele, da clínica dele. Eu vou utilizar para resolver problemas da minha empresa, da minha assistência. Porque está ficando mais democrático e acessível desenvolvimento de ferramentas de TI, né? Então, de agentes de IA. Então, a gente entra num momento, João... China que o diga, hein? Sim. A gente entra num momento que é muito interessante, que o pesquisador ele vai configurar o agente de IA para ajudar a resolver os problemas da pesquisa dele, trazer as perguntas para ele. Por exemplo, a gente criou na Grave o maior programa de telemedicina do paciente grave da América Latina, né, que é o Telegrave, que avalia mais de 15 mil casos de pedidos de internação hospitalar todo mês. Só que o que eu recebia de informação? Dados não estruturados, muita anamnese, subjetivamente falando. E o cara, isso aqui tem que me gerar dado, isso aqui tem que ser formatado de uma forma mais dinâmica, porque um dos problemas da telemedicina síncrona feita por chat é você tem que confiar naquele dado que está sendo enviado. Então, o que a gente fez? A gente investiu no agente de IA, que capta todo aquele dado subjetivo, gera dados estruturados, marca as disfunções orgânicas que o paciente tem e começa a me sugerir hipóteses diagnósticas e condutas, né? Então, o que eu fiz? É muito mais acessível, tá mais acessível. Eu fiz um agente de IA para resolver uma dor da minha operação. Né? E isso é o que vai acontecer. Por isso que o médico tem que se inserir na IA. E Marcelo, só pegando a pergunta muito assim, a tua aplicabilidade, ela é usada mais em instituições privadas ou públicas? Atualmente, rede privada. Aí eu te pergunto, eu vou levar essa daqui para o Josserlano. E isso a gente tem estudos que mostram isso. Como é que a gente vai trazer isso para o SUS público? Entendeu? Porque hoje, quando a gente vai ver... tem um estudo aqui da UFPI, né, da Federal daqui do Piauí, que mostra que a maioria dos hospitais... A maioria não. Mais de 95% dos DIA se concentra aqui em Teresina e em pouquíssimos hospitais, mas pouquíssimos que a gente conta na palma da mão, nos dedos da mão. E como é que a gente vai trazer isso? Dados de 2024, apenas 4% das instituições hospitalares do Brasil tinham alguma utilização de IA de forma rotineira e que otimizasse o processo delas. Isso é um avanço gigantesco. Para o SUS, não tem outra receita. Eu acho que a gente tem que se espelhar na iniciativa privada, aonde consegue ter uma evolução mais rápida e, acima de tudo, é estudar, é discutir, é avançar nisso. A gente sabe que aqui no hospital universitário também já tem situações onde está se estudando, alguns colegas nossos também desenvolvendo pesquisas, e tem que avançar. Se a maior parte da população, 23% do brasileiro tem plano de saúde e usufrui de uma saúde privada. No nosso estado não chega a 20%, 80% dessas pessoas têm que ser beneficiadas disso também, não tem jeito. Doenças crônicas, se a gente for imaginar, apenas 50% dos pacientes têm uma adesão de forma adequada no dia a dia. Então, se a gente imaginar que qualquer UPA, qualquer posto de saúde consegue ter um acompanhamento melhor desses pacientes, daqueles fatores de risco, às vezes, que são a principal causa de morte no mundo, a gente vai ter um avanço muito grande para isso. E, acima de tudo, aumentar a sobrevida e aumentar a expectativa. Esse é o interesse. Isso vai ser uma ferramenta importante, principalmente quando a gente tem um cenário... Acho que todos já lidaram com a realidade de hospitais do SUS, né? Em que a dinâmica, principalmente do insumo, ela é mais escassa, né? Mas tem muita janela para otimizar o processo. Acho que ali é onde tem... Eu acho que a IA brilharia muito, mas é onde eu sim, principalmente pelo que é publicado, é onde está tendo mais dificuldade de penetração, né? É assim, João. O que eu penso sobre isso? Nessas aplicações de IA, antes de falar ainda já do campo de trabalho, eu estou vendo uma revolução muito grande no ensino, nos meninos da graduação. Se você pega o notebook LM do Google, ou o Open Notebook, que é open source, cara, você reúne 30 trials de um tema, manda ele fazer um podcast de 15 minutos para você, um bate-papo criado totalmente digitalmente para você estudar daquela forma. Aquilo ali vai revolucionar a forma de aprendizado. Tá? Então, antes da nossa época, a gente gravava a aula do professor e pedia os slides para dar uma estudada. Hoje não, hoje você não precisa mais fazer isso. Você pega as melhores evidências, coloca o cara para fazer um podcast para ti, a ferramenta faz um podcast para ti mesmo escutar. Então, a gente tem uma aplicabilidade da IA que vai revolucionar o ensino
e a pesquisa, então, a nível de graduação e pós-graduação. E aí a gente entra na aplicação, no campo do trabalho mesmo, da operação, de fato. E eu acredito que um dos grandes impactos da IA generativa e as ferramentas serão nas linhas de cuidado. Linha de cuidado materno-infantil, linha de cuidado do doente com HIV e tuberculose, hipertenso diabético, os grandes obesos, os desnutridos. É aí que vai fazer a diferença no sistema público de saúde e no sistema privado. Porque se a gente tiver o melhor controle dessas linhas de cuidado e, de fato, esses pacientes forem manejados, né? Então, você tem uma UBS que consegue capturar o dado dessas linhas de cuidado desses pacientes e consegue fazer as ações assertivas em tempo real, esse doente, ele vai evoluir menos para nefropatia, para retinopatia, para cardiopatia, ele vai internar menos, ele vai operar menos. Aí sim, nós vamos virar o jogo do sistema público e privado. Então, tem que ser aplicado aí. Agora, como? João, precisa de estímulo. Estímulo para as pesquisas acontecerem, para as aplicações acontecerem e estímulo para as empresas quererem utilizar a IA no seu dia a dia, né? Então, tem que ter esse estímulo. Vocês ainda sentem muita dificuldade assim, de incentivo das empresas de utilizarem a IA? Tem, isso aí também é uma discussão ampla nesse meio, João, que assim, há uma resistência muito grande, principalmente por parte dos setores, dos coordenadores, de quem toma decisões dentro das empresas. Isso não é na área da saúde, é qualquer inovação, qualquer outro colaborador daquela empresa que chega com ideias e que podem sim mudar a forma com que aquele trabalho tem sido executado, é natural que sofra algumas resistências, porque a cultura da empresa às vezes não muda tão fácil, mas a partir do momento que há uma percepção de valor naquela informação, naquele dado, naturalmente o espaço vai acontecer. É engraçado, Jocelyn, porque eu percebo que isso é estudo que mostra, né? O médico, a maioria deles, eles usam essa ferramenta, e eu vejo muitos dos estudantes também que usam muito essa ferramenta. Mas quando a gente vai para uma cultura empresarial, onde eu acho que deveria ser mais fácil esse tipo de implementação, é onde às vezes eu sinto mais dificuldade. Eu não sei se isso é uma percepção só minha, isso daí, nível de evidência, isso daí eu estou falando, claro. Parte médica não, isso já tem evidência para isso, mas a parte empresarial é... João, quando você tem uma visão empreendedora, aquela conta ela tem que fechar. E a gente está numa escassez de recursos tão grande, tanto na rede privada quanto pública, que ninguém mais paga para ver. Vamos falar dessa forma. Ver-se para pagar. Então, nós vamos ter que desenvolver, provar que funciona, aí alguém vai lá e vai te contratar para aplicar aquilo ali no serviço dele. Tá? Só que isso é oportunidade. Veja o que eu estou falando. É a oportunidade dos colegas. Peraí, deixa eu mapear dores da cadeia, do setor, vou tentar desenvolver as minhas inovações, né? Hoje está mais a ser se você tem um TI sênior lhe auxiliando, né? E vou fazer depois a pesquisa científica para provar que aquilo ali funciona. Funcionou? Você vai ver com Health Tech, Big Tech... Certificação social. Indo atrás, entendeu? Então, eles vão pagar depois que eles verem aquilo ali funcionando. Deu certo. O contrário, só as Big Techs conseguem, porque é muito caro. Né? O contrário, eu vou desenvolver a grande quantidade, uma solução inovadora, extrema. As Big Techs que conseguem fazer isso, a gente não consegue, ainda é caro. Vai se tornar mais barato, vai se tornar mais democrático, porque a gente já tem ferramentas que estão programando para o leigo. Né? Usando termos leigos, eles já estão programando. Claro que depois você vai ter um TI que vai refinar aquilo ali para ti. Entendi. Tá? Também fica nessa mesma... Sente que essa diferença acontece quando vai dar o teu... Porque hoje está um curso de IA, né? Hoje a procura dos colegas médicos está sentindo que ela está aumentando gradativamente do curso. Então, João, como isso é um tema ainda inicial, no nosso meio principalmente, e com a oportunidade do MBA, eu fiz o MBA, Marcelo, de Inteligência Artificial para Negócios, né, na Faculdade de Exame. E todas essas dores aqui que a gente está falando, e tinha um módulo especificamente para como que você vai introduzir a IA na sua empresa e como que você vai passar por esses próximos passos aí, devido à resistência que de fato existe. Dentro daquela oportunidade, isso foram 16 meses estudando o tema, eu percebi que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, apesar das nossas atividades como cirurgião cardiovascular e todas as responsabilidades que já a própria atividade em si demanda, mas nas primeiras oportunidades de falar para outros colegas nos nossos congressos, eu entendi que tinha muito o que eu ensinar, o que eu falar ali. Então, foi a oportunidade de fazer um curso de 8 módulos com 35 aulas,
online, mais com reuniões virtuais. Vamos começar a dar início agora dos nossos workshops presenciais também. Mas e o nome ficou Inteligência Artificial e Medicina. Comece por aqui. Porque tem que ser, porque o despertar, primeiro é a gente introduzir o tema e poder despertar para que daí venham novas ideias, novas soluções, oportunidades de financiamento e como que a gente vai aplicar de fato. O tema é muito vasto. A nossa função nesse momento, no ano de 2025, é a gente divulgar isso para os médicos e para os estudantes de medicina, principalmente, para que façam o melhor uso disso. É a mesma coisa da rede social. O que o médico deve, o que não deve, o que o estudante de medicina pode fazer, o que não pode. Se não tiver um de nós que somos entusiastas no tema, que estudamos, que nos dedicamos, além de todas as nossas atividades, nos dedicamos pelo tema mais falado do mundo. Se não formos nós que pudermos dar as mínimas orientações de como isso vai ser utilizado, quem será? Então é função do Conselho trazer esse tema, é função nossa também de contribuir para que novas ideias venham e de forma segura e de forma honesta dentro da medicina. Acho interessante essa, porque é mais a visão do levar para o usuário, né? Eu acho que o Marcelo tem mais a visão do desenvolvedor, né? Porque eu usei aquela do Gravbot. Rapaz, fiquei impressionado com a linha de condutas que dava. Botei uns casos fictícios lá, uns casos de cetoacidose diabética, botei, e ele era bem assertivo nas condutas que eram tomadas, né? E da parte já do desenvolvimento, Marcelo, sente essas dificuldades ou não? É um mar de rosas, a gente está desbravando um mar totalmente maravilhoso. Na verdade, a gente está num momento muito legal para quem quer começar a brincar de desenvolvimento, tá? A gente tem soluções que conseguem entender qual é a nossa dor, o que é que a gente espera daquele agente, e ela já faz o primeiro desenvolvimento da solução. E você começa a customizar aquilo ali para o que você quer, com uma assinatura de $10, $20, já começa a ter isso. Claro que depois, quando você precisa dos tokens, né, do API, lá, aquilo ali começa a ficar mais caro. Só que já existem várias soluções prontas, open source, que é o momento mais legal que a gente tem. Então, quando a gente vai para os fóruns, tá lá várias soluções open source que você pode extrair o mesmo código e já começar a aplicar para ti também. Isso é que é legal, é essa troca de soluções prontas que estão acontecendo e você customiza para o que você quer. E hoje a gente já tem mais desenvolvedores disponíveis no mercado, né? Isso já está se tornando mais realidade, porque a procura por essa graduação aumentou de fato. Então, é claro que você ali, antes precisava de 8, 9 caras da TI para desenvolver aquele negócio, agora você vai precisar de 2, 3, então ficou mais acessível. Você pode pagar. As pequenas e médias empresas agora podem pagar pelo desenvolvimento. Tá? Então, eu vejo, sim, que está num momento bem legal para a inovação, e a gente fica acanhado achando que só as Big Techs, a Amazon que vai fazer, é a Tesla que vai fazer. Não, meu amigo, a gente pode fazer dentro de casa. Aqui, a gente já pode começar a desenvolver nossas soluções. Tá? Então, a gente sempre tem a síndrome do patinho feio, né? Nós não podemos, porque moramos no segundo estado mais pobre da nação. De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Uma fala tua, isso eu trago lá do início a gente começou aqui o podcast, né? Que é regulamentação, né? Eu fico, quando era na época áurea lá da internet, acho que quando a gente era adolescente, pegamos o começo, não sei foi vocês. O começo. Não. Eu peguei aula de computação no colégio. Não, era o desbravador. Windows 92, aprendendo no Paintbrush ali. Paint 166. Era desbravador da internet. Mas o que eu quero dizer? A internet ela era mais livre, que é o que eu sinto que a gente está hoje no momento da IA. Com a regulamentação, porque precisava, estava terras sem lei, né? Mas a liberdade ela diminuiu muito na internet. Eu não estou falando não do ponto de vista de você ofender alguém nem nada, mas estou falando da disponibilidade do que era gratuito para o usuário, né, na época. Vocês não têm medo, não? Com a regulamentação, a gente vai ter uma casta de pagantes de IA e boa parte da população que não vai ter acesso a IA? Tenho. Esse receio eu compartilho de você, João. De fato, não pode ser só a população A, B que pode ter acesso a esse tipo de ferramenta.
CDE também tem que ter acesso e é obrigação do processo de regulamentação garantir a democratização e universalidade. E a universalidade e a equidade. E a equidade da IA para toda a população. Todos têm direito a ter acesso àquilo ali. Tá? O estudante da escola pública, o estudante da escola privada, da graduação pública, privada, os profissionais que trabalham em qualquer um desses setores. Todos devem ter, mas isso é algo que precisa ser regulamentado e precisa ser garantido por força de lei. Tá? A gente tem que imaginar também, João, que a maioria das pessoas que vão utilizar IA, que estão utilizando, elas não vão utilizar obrigatoriamente de forma profissional e de forma visando aumento de lucro, recurso financeiro. Muitas vezes vai utilizar para uma tarefa simples do dia a dia, de ajudar na lista de supermercado, de ajudar em uma programação de um casamento, de um aniversário. Então, são coisas que são úteis para a vida do cidadão. Então, nem sempre. E não vai ficar assim, mesmo com regulamentação, provavelmente não vai haver uma diminuição da oferta de planos gratuitos, porque a empresa, e mesmo sendo as Big Techs, elas têm interesse de ofertar algum início gratuito para que dali você tenha familiaridade e de repente migrar para um plano mais pago. Lá no Dilema das Redes no Netflix, quem já assistiu, uma frase que eu adoro, porque aqui ninguém paga, eu pago um planozinho do Drive lá porque eu quero um espaço a mais, mas de forma geral nós não pagamos pelo Gmail, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Teoricamente está de graça. E a frase de impacto que tem é que quando nós utilizamos um produto que é gratuito, é porque o produto é você. Então, lógico que elas me dão tudo isso de graça, para que em determinado momento, se eu pesquisar por uma geladeira, por exemplo, eu seja bombardeado depois dessas informações. Para que em determinado momento, se eu estiver dentro do Instagram, do TikTok, ele entender o meu algoritmo e o que é que eu gosto de assistir, para em determinado momento eu vi um produto e eu fazer a aquisição da compra. Quando a farmácia pede meu CPF para me dar desconto, ninguém dá desconto para ninguém. Ali ela quer o meu comportamento de compra. Ele quer saber o meu padrão, o que é que eu compro mais, com que frequência, se eu pago no Pix, se eu pago no cartão. Então, ou no Spotify, ou no Deezer, quando a gente entra no carro, ou o próprio Netflix, quando sugere o próximo tema, o próximo título. Nós já utilizamos IA há muito tempo sem perceber. Então, isso tudo veio de forma gratuita e vai continuar gratuita. A maioria das pessoas vão continuar para sempre utilizando isso, porque é interesse das empresas também essa familiaridade. Fazendo essa fala aí, porque da IA, dela ofertar, trazendo aqui para a área da saúde, quando a IA ela é balizada por uma... Eu sempre fico com muito medo que é um ponto que eu sempre vejo em pesquisa, é o viés. Aquele ponto que pode ser confundidor. Quando uma empresa está desenvolvendo uma IA, vocês não têm o medo dessa IA indicar um procedimento de forma... Vamos supor, uma empresa, um procedimento, cirurgia bariátrica em regime particular. A IA está super indicando aquele... Ou o contrário também. Quando ela é criada desenvolvida por... Não, vamos reduzir custo o máximo possível. Ela não pode... será que ela não vai contraindicar um procedimento que para aquele paciente não tem indicação? João, eu tenho falado isso muito. A gente tem que ter cuidado primeiro com as alucinações e com os vieses das respostas. Como é que eu, na minha prática, agora respondendo, eu minimizo essa questão? Eu pergunto a origem da resposta. Cadê a referência dessa tua resposta? Então, por exemplo, você pega o GraviBot, ele tem 3.000 artigos em terapia intensiva imputados na base de dados dele. A pesquisa do agente de IA tem que ser dessa base. Então, se ele me fala que é para corrigir um sódio em velocidade tal, com solução tal e etc., eu já coloquei no prompt dele que tem que vir a referência embaixo. Eu tenho que saber de onde ele extraiu o dado. Tá? Senão, acontece o quê? Uma alucinação. A IA ela gera um dado que não existe nenhuma validação e você pode acreditar e ser responsabilizado porque você acreditou. Então, a melhor forma que eu vejo hoje é qual foi a referência para a sua resposta. Eu sempre peço isso. E quando eu crio um agente, eu coloco no prompt. Informe qual é a referência. E isso é importante porque para o caminho da pesquisa científica, para a tomada de grandes decisões, a gente tem que ter como o GraviBot que o Marcelo desenvolveu. A nível mundial, e aliás eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu até brinco nas aulas que eu adoraria ter conflito de interesse com alguém. Mas o Marcelo comentou aqui sobre algumas informações que vêm da anamnese, eu pedi que vêm não estruturados. Então você pode usar, por exemplo, o NoteGenie, onde você escreve pouco e ele aumenta com muito mais informações e melhora a justificativa do médico. Você pode ter o Neuroflash, que também você escreve pouco e ele potencializa o seu poder de argumento. Em termos de confiabilidade também, se a gente usar o Perplexity,
com TY no final mesmo, pessoal, eu tenho todas as respostas e eu tenho todas as referências embaixo. O Glass AI, ele é para o médico, por exemplo, que está na ponta, ele está no pronto-socorro, ele está dentro de uma UTI para tomar uma decisão. Ele escreve o quadro clínico e o Glass ele vai dar todas as possibilidades diagnósticas, todas as possibilidades de tratamento, com doses, com recomendações e com todas as referências embaixo. Isso, as principais universidades do mundo aprovam esse tipo de aplicação. Então, não é o ChatGPT. Inteligência artificial, por mais que seja a porta de entrada da maioria das pessoas, porque é curioso, eu lembro a primeira vez que eu usei o ChatGPT, ainda no final de 2022, o que me chamou muita atenção foi o seguinte, eu pedi para ele gerar um e-mail brincando, porque tem a fase e a fase que a gente ainda se encontra de forma geral, de brincar com a inteligência artificial, é aquela fase introdutória. E o que me chamava a atenção era eu pedir um texto para um hospital da China, que de repente eu queria ir lá fazer uma visita, mas no idioma local, e aquilo com um tom mais sarcástico, com um tom mais formal, aquilo já me encantou muito a possibilidade de ter um texto novo, totalmente novo. Mas o ChatGPT é só a porta de entrada para tudo isso. É onde as pessoas têm se familiarizado com os dados que ele colocou do avanço de usuários. Agora, a partir daí, o nosso passo seguinte é como que eu vou trazer de forma honesta, de forma responsável para a minha utilidade no meu cotidiano. É porque é algo que eu vejo que é totalmente novo, né? E daqui a pouco começa a surgir, porque toda tecnologia, quando ela chega para a sociedade, eu sempre acho que ela vem para melhorar, né? Se a gente for ver, a gente vive bem melhor do que vivia há um século atrás, do que vivia há 1000 anos atrás e assim sucessivamente, né? Mas é fato que toda tecnologia... Não sei se nossos pais concordam, mas tudo bem, né, João? Tempos diferentes. Mas toda tecnologia ela traz dilemas novos, né? E aí eu queria saber de vocês, como CRM, Conselho Regional de Medicina, aqui no nosso estado, a gente pode atuar em cima disso, entendeu? Digamos assim, uso excessivo, quando a gente substitui o papel do médico pelo uso de IA, ou o próprio médico que só se alicia ou só usa a IA. Então, um paciente ele pode muito bem abrir aqui um processo junto aqui ao CRM, de que o diagnóstico do médico foi totalmente... E ele podia até estar fazendo certo. Só que aí ela vai ser muito de acordo com a probabilidade, né? Ela vai dizer, olha, estou aqui dizendo, um câncer já estágio avançado, 3% de sobrevida em um mês. Ela vai dizer, conforto, de forma muito grosseira. O médico vai chegar e ele vai estar respaldado pela literatura, mas vai faltar a parte humana do... Não, a gente pode fazer isso, ou pode tentar aquilo, ou pode tentar aquilo. E aí, como é que vocês entendem que devia ser a responsabilidade nossa, enquanto médico, aqui também para o CRM? Obrigado, Marcelo. O que a gente tem que sempre lembrar e reforçar, João, é que é o seguinte, o papel do médico ele é muito único para o paciente. O simples fato do paciente entrar no seu consultório, o simples fato de você usar um jaleco, enfim, os trajes que você prefere atender lá, é o simples fato que você olha para o paciente, isso já tem um significado importante. Só o paciente sabe que é o peso de ter que entrar em um consultório, de repente para ouvir notícias que não são tão boas, e nada pior do que um paciente dar de cara com um médico que não tem empatia, que não olha para o paciente, que precisa se preocupar muito com o computador. Então, acho que a primeira coisa que o médico tem que pensar é o valor e a importância que ele tem naquele aconselhamento e naquela decisão, porque, afinal de contas, é a vida de quem está lhe procurando ali. Como conselho da sua pergunta, o que pode ser feito é que a gente continue com ações, que a gente possa ensinar, educar e ter temas que sejam cada vez mais relevantes, como esse, para que a gente possa, de fato, doutrinar. E outra, encontrar soluções em conjunto para que isso seja usado da melhor forma possível. Não vai ter controle, mesmo com regulamentação. Ali é um manual de boas práticas e de boas condutas e de responsabilizar quando precisar alguém. Mas a decisão, a tomada de decisão de cada um tem que ser orientada e acompanhada pelos conselhos. João, o papel do CRM eu vejo como regulamentador e fiscalizador, né? Tem que estar participando ativamente do processo de regulamentação e depois do processo de fiscalização, dos atos de fiscalização. É claro que o Conselho ele pode fomentar hackathons, né, para desenvolver soluções e estimular isso aos próprios, né, criar uma mentoria para que os próprios médicos
do conselho comecem a se sentir estimulados a desenvolver ideias. Então, fica aí a sugestão do colega Moura Fé, providenciar uma mentoria, né? Sim. Eu acho que seria sensacional. Ou de até fazer parte, que a gente tem um programa de educação continuada. Por que não a gente introduzir o módulo de inteligência artificial? Seria interessantíssimo, Hoje entendeu? é obrigatório isso. Eu acho que poderia... Eu até gostei da ideia aqui de fazer realmente aí uma competição de ideias que envolve inovação e inteligência artificial, fomentado pelo o CRM. Ele pode fornecer, inclusive, as mentorias necessárias e, no final, a gente faria aí a competição a salutar sobre o que é que vem surgindo. Acho que seria uma boa ideia. E eu vejo que até inteligência artificial aqui, porque muita gente a gente é balizado por uma série de regulamentações. Às vezes a gente tem uma dúvida que não precisaria o médico vir aqui, ele poderia, era um chat, ele ia interagir com uma IA que ela ia dizer, ó, você tá isso, você pode estar errando nisso, a sua conduta tá assim, assado, tal. Então, acho que a inteligência artificial ela seria uma mão na roda para isso, porque aí, mais uma vez, otimizaria demais processos, né? E vou trazer agora as considerações finais dos nossos convidados. João, em seu nome eu agradeço ao convite, ao CRM, essa ideia fantástica do podcast de trazer temas que são relevantes e que precisam desse espaço para ser discutido. Fiquei muito honrado com o convite desse nosso primeiro bate-papo, que eu acho que esse tema inteligência artificial, primeira vez nesse podcast, e que daqui tenham muitos frutos e que a gente consiga trazer a realidade do que o mundo inteiro fala para a nossa atividade. Obrigado, João. João, Jocelano, obrigado pelo convite. Sobre esse tema, podem me convidar inúmeras vezes, porque, de fato, somos entusiastas dessa proposta sobre discussão de IA. E é isso. A mensagem que eu queria deixar para os colegas que estiverem nos escutando até agora não precisa ter medo da inteligência artificial, não precisa ter receio, precisa querer aprofundar e acompanhar a revolução da saúde 5.0 que está acontecendo com a inteligência artificial generativa. É necessário que todos tenham interesse nesse assunto e a gente está aqui à disposição para contribuir com os colegas. Obrigado, João. Valeu mesmo. Eu que agradeço a presença de vocês. Viu? Eu vejo que esse assunto aqui rende demais. Acho que a gente vai ter de ter vários outros encontros. Acho que fica até a consideração para os nossos próximos temas do CRM, que dá para a gente aprofundar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Mas a gente está chegando ao final, né, de mais um episódio do CRM Podcast Piauí. Queria demais agradecer a presença do Dr. Jocelano, Dr. Marcelo, meus amigos, contribuíram demais. Eu peço para que vocês curtam, compartilhem e comentem. A gente vai ficar muito feliz em responder as interações de vocês, tanto no YouTube como no Spotify.